São coisas que eu tô aprendendo, que eu tô fazendo, que tá mudando o meu olhar, tá mudando essa perspectiva de como eu olho pra isso, né? Pra esse endividamento. Então, a primeira coisa que é não ignorar as pequenas coisas, sabe? Nada começa já grande. E as dívidas, elas não começam assim de uma hora para outra. Acho que leva muito tempo até a pessoa ficar bem enrolada, bem no fundo do poço. Leva bastante tempo, não é do dia pra noite, a não ser que aconteça alguma coisa assim de falência e tal. Mas não é esse o caso que eu tô falando. Então, o caminho contrário, sabe? Não ignorar essas pequenas coisas, essas pequenas decisões, aqueles juros ali que paga, uma conta que paga atrasado, uma coisinha a mais que não vai usar, sabe? Eu venho pensando muito sobre esses gastos. Gastos que a gente às vezes ignora, vai na farmácia comprar uma determinada coisa, acaba comprando bem mais coisas. Então, o primeiro ponto, assim, é não ignorar essas pequenas coisas, começar a observar. O que eu tô ignorando? O que eu tô julgando como pequeno? O que eu tô deixando passar, que eu não tô dando importância? Às vezes ali tá algo que a longo prazo vai fazer uma super diferença. Eu resolvi compartilhar aqui com vocês. E antes eu vou contar um pouquinho também de por que eu estou nesse processo. Há um tempo, eu me divorciei. E aí, no meio disso tudo, eu fiquei com as minhas duas filhas e fiquei sustentando sozinha minhas duas filhas. E quando a gente, né, tá passando por um processo de dívidas e tal, a gente sempre tem boas justificativas. Mas eu resolvi analisar mais a fundo, sabe? Eu tenho uma boa justificativa. Eu fiquei sustentando minhas duas filhas sozinhas, acabei fazendo muitas dívidas por tentar manter em escolas particulares, plano de saúde, imagina, né? Passando no meio de turbilhão de coisas e ainda manter tudo, né? E claro, como eu falei, isso não é do dia pra noite, então demora, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, quando você vê, já tá aquela bola de neve. Só que eu aprendi também, eu vou compartilhar com vocês 5 coisas que eu tô observando nesse processo todo e que tá fazendo diferença na minha vida, que tá mudando mesmo verdadeiramente. E eu quero chegar no final desses 12 meses tendo aprendido muita coisa, tendo zerado mesmo tudo quanto é dívida. A primeira coisa eu já falei, que é não ignorar essas pequenas coisas. A segunda coisa é o segundo ponto que eu quero falar é a questão da nossa mente, sabe? Porque assim, há quanto tempo você vive nesse processo de dívidas, de endividamento, de faltar dinheiro? Às vezes a gente tem uma ideia, assim, eu tinha essa ideia de que era a quantidade. Ganhava, sei lá, 2 mil reais, quando estiver ganhando 5, olha, nossa, aí ganha 5, tá do mesmo jeito, ou até pior. Ganha 10, mesmo jeito, até pior. E por aí vai. Então, o segundo ponto é a nossa mente. Como que tá a nossa mente? Porque a nossa mente, se ela tiver uma mente de escassez, não importa o quanto ganhe, né? E se tiver uma mente, então, que tem essa dependência, digamos assim, com a questão da dívida, sabe? Por exemplo, se a gente tem uma mente com um teto, sei lá, vou jogar um valor aqui de 10 mil reais. Eu lembro que antes eu ficava pensando assim, nossa, quando eu estiver faturando 10 mil reais, consegui fazer tanta coisa e tal. E aí chegou os 10 mil reais e eu não tava conseguindo fazer tanta coisa assim, né? Tava, sei lá, parece que eu conseguia fazer mais coisas antes. Mas a nossa mente, ela é como se a gente tivesse um teto, né? Digamos ali que seja 10 mil reais. Então, se eu não sei qual que é meu teto, mas tá lá no meu subconsciente, se eu chegar a ganhar 15 mil reais, o meu teto tá ali em 10 mil reais, eu vou dar um jeito de me endividar, de perder esse dinheiro de alguma forma. Então eu percebi, né, nesse segundo ponto que eu tô falando, que era observar a minha mente, né, com a questão das dívidas. Como que estava a minha mente? Minha mente estava vibrando, né, estava enxergando escassez, minha mente estava na pobreza. Como que estava essa mente? Terceiro ponto,
é o medo. O medo, gente, o medo atrapalha muito nesse processo, porque quando a gente fica nesse processo, né, de faltar as coisas, de você não tá conseguindo pagar, e ali as dívidas só crescendo porque quando você atrasa uma coisinha ali, tem juros e vira uma bola de neve. Mas o medo, sabe? O medo atrapalha muito. Tudo que a gente tem muito medo, a gente acaba atraindo. Então, nesse momento quando a gente tá nesse processo, né, de tentar sair das dívidas, a gente tem que olhar isso. Aí, o que que eu tô sentindo? Tô com medo de quê? Tô com medo de não pagar as contas, né? E aí, lembra assim, na Bíblia, né, naquele Sermão da Montanha, Jesus fala sobre a preocupação, né? Que a preocupação vai fazer você pagar essas contas? A preocupação vai aumentar um dia da sua vida? Não vai mudar nada. Então é tentar mudar o foco, sabe? Se perceber no medo, ok? Observar, não se culpar, mas só observar sem ficar julgando e mudar o foco. O medo não vai adiantar nada, então você muda o foco, muda essa vibração, senão mais coisas ruins vai acabar atraindo. E o que a gente quer? Sair desse processo de endividamento, que é abundância, que é sobrando, né? Que é pagar conta e sobrar. Pagar tudo quanto é conta, poder fazer as coisas que, né, que precisa e tal, e tem sobra. Então, é tirar a visão desse medo e tentar olhar para a abundância. Porque hoje eu tenho o quê? Né? Tô falando um exemplo assim, hoje eu posso tomar um banho quentinho, tenho uma cama, um lugar para dormir, tá? Tenho comida. Enfim, você pode olhar para coisas simples, porque quando algo é muito normal pra gente, comer a gente come todos os dias. Então, a gente esquece até, né, de falar, nossa, como isso é maravilhoso, como eu sou abundante de ter uma comida quentinha todos os dias, como eu sou abundante de ter água no chuveiro quentinha todos os dias, poder tomar meu banho e tal. E lembrar que, olha, na época dos meus pais, eles tomavam banho na fonte. Tinha que sair lá da casa pra ir lá onde tinha fonte pra tomar um banho com a bacia jogando assim e água gelada. Então, quando algo fica muito normal assim na nossa vida, a gente vai simplificando, vai banalizando e a gente vai deixando de olhar. Então, a gente aprender, porque e tudo isso é um treino, a gente sempre tem que lembrar. Às vezes tá naquela ansiedade, chegando o dia de pagar as contas, e aí faz as contas todas, o dinheiro não vai dar. Começa a ter aquela ansiedade e se observar, porque às vezes a gente fica tão acostumado a ficar nesse ciclo que você nem se percebe mais o que você está sentindo, né? Você está tão acostumado a viver daquela forma. Então, é esse treino de se observar de fora e ter essa consciência, sabe, de que quando a gente tem um problema, assim, a gente quer resolver logo. Mas nada é assim. Outro dia, olha só, minhas unhas aqui, né, nem estão feitas, mas eu usava aquela unha em gel. E uma das coisas que eu tirei também pra economizar, que eu tava gastando ali, sei lá, 300 e poucos por mês com a unha. E aí eu fui analisando, isso foi uma questão minha, eu sei que para outras pessoas vai preferir tirar outras coisas. Depois eu faço um vídeo sobre essa parte de gastos, mas só um exemplo que eu quero dar. Um dia eu olhei pra minha unha e fiquei muito irritada, porque depois que eu tirei aquele gel, ela fica muito molinha, fica igual de recém-nascido. E aí veio assim na minha mente, né, veio uma mensagem assim na minha mente falando: nossa, ficou tanto tempo com a unha e você quer do dia pra noite que a unha fique forte de novo? Isso leva um tempo, né? Então tem, sei lá, tem 2 meses e a unha agora tá começando a melhorar, agora ela vai começar a crescer. Então, assim é todo o resto na vida da gente. Leva um tempo, mas a gente quer pra agora, né? A gente quer pra logo. Principalmente quando a gente tá, nesse caso, né, que eu tinha a unha em gel, tava lá super confortável, prático pra mim. E de repente tirar essa unha e passar por esse processo todo, né? Só que fazendo uma analogia para outras áreas da nossa vida, como essa área financeira, é assim também. Levou um tempo até ficar nesse ponto do endividamento. E não adianta nada ficar ou vendo o que levou, assim, culpando, né? Quero falar culpando, ou reclamando, ou se desesperando. Nada disso vai adiantar. O quarto ponto, gente, que eu vi que é super possível é renda extra.
eu tenho uma super facilidade para fazer dinheiro. Mas eu entrei por vários motivos, como eu falei, nesse processo de endividamento, que estou saindo e coloquei um prazo aí de 12 meses, como eu falei, para sair de vez. Só que sabe o que eu percebi? Que tem uma... Se a gente não muda mesmo, que não é questão de dinheiro, se a gente não muda na nossa mente, daqui um pouco tá de novo no mesmo processo. Assim como funciona em relacionamento, funciona em tudo. Mas, voltando aqui, né, da renda extra, quando a gente passa por essas coisas, a gente tem que estar atento também às oportunidades. Se você tá vibrando no medo, no desespero, sabe, tudo quanto é coisa ruim, a gente não enxerga as coisas que a gente pode aproveitar nesse momento. Mas esse momento também é um momento que acaba aparecendo muitas oportunidades. Então, renda extra, sabe uma coisa que eu fiz? Eu peguei roupas que eu não usava mais, né? Eu vendo roupas, então eu acabo ficando com muitas roupas. E quando eu comecei eu abri um Instagram, coloquei lá Achados da Sul, que é tipo um bazar, sabe? Abri um Instagram. Fui lá no meu outro Instagram, divulguei que tinha roupas lá, que, né, a maioria bem novas, assim, roupas em ótimas condições. Fui também no WhatsApp, divulguei também. Então, sei lá, coloquei lá umas 50 pessoas lá no Instagram. Divulguei pras amigas, no trabalho. E aí, o que aconteceu? Outras pessoas falaram assim, você não vende uma coisa que eu tenho e tal. E aí eu pensei, caraca, dá pra ganhar dinheiro assim também. Garimpar coisas legais, por exemplo, bolsas, né? Bolsas de amigas e tal, né? Bolsas de marcas famosas, sapatos, acessórios. Essas coisas dá pra dar uma garimpada. E aí dá pra ganhar também e vende junto. Gente, eu faturei, sério, acho que uns 4 mil reais quando eu fiz isso. E eu tô até querendo fazer de novo, porque eu tava fazendo aqui, lembrando aqui de tudo pra poder gravar o vídeo. Eu pensei, vou fazer isso de novo. E dá super certo. Tá vendo que é uma coisa assim, que não precisou do investimento ali de dinheiro e vai aparecendo. O Instagram tá lá e de vez em quando eu abro. Última coisa, vou voltar aqui a repetir sobre a abundância. A gente tem que estar atento pra enxergar a abundância em tudo. Sabe, quando eu escutei isso a primeira vez, fiquei pensando assim, vai ficar endividado, vai ficar, né, com, sei lá, tá com 50 mil reais de contas pra pagar e você tem 5 mil reais. Vai acontecer isso com você pra ver o que vai falar. Mas não é isso não, gente. É assim, tem um livro, acho que tem até esse livro aqui atrás. Calma aí que eu vou pegar aqui. Ó, esse livro aqui, O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Esse livro aqui, ele fala exatamente isso, né? Pra gente viver no agora. O agora, esse presente aqui, né? Eu tô vestida, eu tô sentindo um extremo calor, eu tô sentindo um extremo frio, eu tô com fome. Não, nada nesse momento aqui que eu tô tá me faltando. Então, se a gente fizer esse exercício de sempre que ficar enlouquecendo por conta de tanta coisa pra dar conta, de dívidas, né, que não tá conseguindo fazer, se a gente fizer esse exercício agora, voltar pro agora, isso é um exercício. Vai fazer a primeira vez, vai falar, coisa mais difícil de fazer, vai fazer a segunda, vai fazer a terceira, vai esquecer de fazer, mas é um exercício, é um treinamento. Em tudo que a gente faz, muita gente fica muito bom, inclusive em fazer dívidas, né? Então, é um exercício, sempre voltar pro agora. Agora, o que eu posso agradecer agora? Um cafezinho quentinho que eu tô tomando, sabe? Porque é nesse momento, é nessa paz, sabe? Desses minutinhos de paz que a gente vai ter aquela ideia que coisas vão acontecer. E a gente não pode também limitar o universo, porque muitas coisas, muitas possibilidades infinitas, como diz o velho Couto, podem acontecer, né? Não é só você ganhar ali, faturar a grana para pagar as suas dívidas. Outras coisas podem acontecer também para pagar as dívidas. Você tem um super desconto, ou aparecer uma super oportunidade para você e você conseguir levantar a grana, enfim, tanta coisa. Então, eu resolvi compartilhar esse vídeo, porque eu já passei por isso, de ficar nesse desespero, de querer sumir, desaparecer, por conta de dívidas, de achar que nunca ia dar conta. E eu aprendi nesse processo muita coisa, né? Muita coisa, assim, mental, principalmente, porque no fundo nem é sobre quantidade de dinheiro, é muito mais mental.
do que valor mesmo, na verdade. E resolvi compartilhar com vocês, porque eu ainda tô no meio desse processo, mas eu agora me sinto segura para poder contar, né, e documentando isso aqui. E eu sei que lá na frente, um dos vídeos, eu vou falar, né, ai, já fui endividada, já tive dívidas, né, tudo no passado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, comenta aqui também qual a sua dificuldade. A gente nunca pode perder a fé, nós vamos conseguir, somos mulheres fortes.